Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria termos mais essa oportunidade, continuando os nossos estudos em nossa escola de discípulos. Estamos dando continuidade ao nosso módulo, voltado especificamente para o batismo e para novos membros. Nós estamos estudando os 5 solas da Reforma Protestante, se os irmãos bem lembram. Nós concluímos o nosso primeiro módulo relativo à história da igreja. Nós já tivemos 2 aulas referente aos 2 primeiros solas, onde vimos o sola escritura, o somente a escritura, como a nossa única regra de fé e de prática. E na semana passada nós estudamos o que significa o solos Christus, ou somente Cristo como único mediador dessa autoridade, como único mediador entre Deus e os homens. Hoje, na nossa terceira aula, no nosso terceiro momento, sobre o estudo dos 5 solas da Reforma Protestante, nós buscaremos, com a graça de Deus, estudar o terceiro e o quarto sola, ou seja, somente a graça e somente a fé. Amém, meus irmãos? Nossa esperança é que esses momentos sejam proveitosos e sirvam como edificação para a nossa vida. Amém? Eu peço que você ore juntamente comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre esse estudo, rogando ao Senhor que nos ajude a compreender da melhor maneira possível esse conteúdo. Vamos orar? Senhor, nós dependemos do Senhor, dependemos de Ti para ministrar qualquer assunto, para conduzir esse estudo, dependemos do Senhor para aprender as verdades da Tua Escritura, de modo que essas verdades produzam efeito prático em nossa vida. Pedimos que nos auxilie durante esse momento, ó Deus, que conduza tudo para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Pois bem, você terá acesso aí aos nossos slides, nos ajudarão aí na absorção do conteúdo, no estudo e na análise dos textos bíblicos, tá bom? Então, 5 solas, irmãos, é o que estamos estudando, 5 solas, como vimos, que foram as bandeiras da Reforma Protestante, levantadas pelos reformadores que se destinaram a sistematizar aqueles pontos que eram os pontos originais, os pontos básicos que fundamentaram toda a reforma. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus. Terceiro, sola, somente a graça como a única causa eficiente de salvação do homem. Você tem um texto do teólogo B.B. Warfield. Ele diz o seguinte: há 2 doutrinas fundamentais sobre salvação. A que ensina que a salvação vem de Deus e a que ensina que a salvação é vinda de nós mesmos. A primeira é a doutrina fundamental do cristianismo, a última, a do paganismo universal. O que esse teólogo quer dizer é que há 2 formas de se explicar a salvação. A primeira forma é dizer que a salvação vem de Deus como algo gratuito, como é algo básico, fundamentado em sua graça. E essa é a doutrina do cristianismo. E a segunda forma de entender a salvação é dizer que essa salvação é vinda de nós mesmos, é que nós temos alguma participação nessa salvação, é que nós cooperamos por meio de obras para alguma forma sermos salvos. Essa é a doutrina do paganismo universal, ou seja, de toda religião que não o cristianismo. E nisso se distingue a preciosidade e a singularidade do cristianismo. A doutrina da graça de Deus, o somente a graça como a única causa eficiente da salvação do homem. É o que vemos no nosso tópico 4.1. O que significa dizer isso? O que significa dizer somente a graça? Significa justamente isso, irmãos, que a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus.
A Bíblia ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. O homem está espiritualmente morto em delitos e pecados, e um morto nada pode fazer para que seja vivificado. A graça é justamente esse conceito que se opõe à ideia de mérito, de obras. A graça e a doutrina da graça de Deus como única causa eficiente da salvação do homem tem a compreensão da natureza humana segundo a Escritura revela. E o que é que a Bíblia nos revela sobre a nossa natureza, irmãos? É que somos, por natureza, mortos espiritualmente. Todo ser humano, nascido sobre a face da terra, já nasce com esse estado, com essa declaração de si mesmo, essa declaração de incapacidade de por si mesmo, de por suas próprias obras e méritos, obter qualquer favor da parte de Deus. Quando nós vemos as Escrituras, nós vemos a Escritura relatando o homem como alguém que está morto espiritualmente diante do Senhor, que nada pode fazer para obter o favor de Deus, que não é capaz de qualquer boa obra para obter a salvação e a atenção de Deus para a sua pessoa. É por isso que dissemos que a graça é o oposto do mérito. A graça é o bem que não merecemos, mas que Deus nos dá. É dom gratuito. É isso que significa a graça. É receber algo pelo qual nós não merecemos, é receber algo pelo qual nós não pagamos, é receber algo pelo qual nós não praticamos qualquer boa obra diante de Deus. Portanto, dizer que a salvação é pela graça é dizer que somos salvos de forma desmerecida, sem qualquer merecimento, sem qualquer obra ou sem qualquer justiça nossa praticada para obter o favor de Deus. E como vimos no nosso segundo ponto no slide, a doutrina da inabilidade total do homem para salvar-se foi um dos marcos da reforma. Um dos marcos da reforma protestante foi esse clamor, essa verdade, essa defesa da verdade bíblica de que a salvação é comunicada ao homem somente pela graça de Deus, sem qualquer mérito, sem qualquer boa obra, sem qualquer merecimento do próprio homem. No nosso segundo tópico, o que ensinava a Igreja Católica? Como nós estamos vendo, essas doutrinas elas foram levantadas no contexto da Contra-Reforma praticada pela Igreja Católica e tiveram como fundamento e propósito a defesa da Reforma Protestante frente aos ataques que surgiam da Igreja Católica. E nesse sentido, essas doutrinas se opõem sistematicamente às próprias doutrinas e defesas da Igreja Católica Romana. E o que é que nesse sentido ensinava a Igreja Católica que motivou o levantamento e a defesa dessa bandeira levantada pelos reformadores? Somente a graça. No nosso tópico, seguindo o pensamento de Pelágio e Tomás de Aquino, a Igreja Católica acreditava e ainda acredita que o homem não está totalmente corrompido em sua vontade e natureza. Segundo a doutrina pelagiana ou semi-pelagiana, seguida pela Igreja Católica, o homem é capaz de cooperar com Deus para a obtenção de sua salvação. Em síntese, o que ensina a Igreja Católica é aquilo que os teólogos chamam de um semi-pelagianismo. A ideia de que o homem é salvo pela graça de Deus, mas que também, ao lado da graça, o homem coopera pelas suas obras, pelo seu desempenho, pelos seus méritos com a salvação. É como se fosse Deus agindo e o homem agindo também por seu lado, numa união de forças para a salvação. Deus derrama sua graça, mas o homem também age pelos seus próprios esforços e pelos seus méritos para alcançar a salvação. Tá certo, irmãos? E por que dissemos, então, que essa doutrina seguida pela Igreja Católica seria uma doutrina semi-pelagiana? Esse termo vem do nome de um pensador, de um teólogo da Igreja chamado Pelágio. Ele foi contemporâneo a Agostinho e foi um monge que ensinava uma doutrina segundo a qual o homem era, por natureza, bom. Era como uma tábua rasa, nascido sem o pecado, sem herdar o pecado em Adão, e que por isso teria a capacidade de escolha moral e de espiritual.
por ter uma alma inocente, por não ser herdeiro ou por não ser contaminado com o pecado de Adão, segundo ensinava esse teólogo chamado Pelágio, ele acreditava que o homem tinha essa capacidade de, por seus méritos, escolher o bem, praticar o bem, fazer escolhas corretas e escolher espiritualmente a Deus, buscando a Deus pela sua própria decisão e pelos seus próprios méritos. Mas contra essa doutrina de Pelágio, um grande teólogo contemporâneo a esse pensador foi Agostinho, que defendia justamente o contrário. Agostinho ensinava que os seres humanos, por nascerem com o pecado original, são totalmente incapazes de salvar a si mesmos. Segundo ele, fora da graça de Deus, é impossível uma pessoa obedecer ou até mesmo buscar a Deus. Com o pecado de Adão, houve uma completa corrupção na natureza, na raça humana, de modo que a vontade natural do homem está fatalmente cativa e submissa à nossa condição pecaminosa. É isso que Agostinho ensinava em oposição a esse falso ensino de Pelágio, que o homem é nascido em pecado, que o homem herdou, por causa do pecado de Adão, essa natureza pecaminosa, essa natureza obstinada, rebelde, essa natureza inclinada ao mal, inclinada à rebeldia e a se afastar de Deus. Por isso, o homem é, por causa dessa natureza herdada, totalmente incapaz de salvar a si mesmo. É isso que defendia Agostinho, amparado na Escritura, e que fazia relatar esse ensino da Escritura, de que o homem, por natureza, está no caixão, está morto em seus delitos e pecados. Você já viu uma cerimônia fúnebre? Como é triste? Geralmente há pessoas ao redor de alguém que está morto dentro de um caixão, há choro, há tristeza, há muito sofrimento ao redor daquele que está morto. Mas esse que está morto está insensível a tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado. Ele não reage mais, ele não conversa mais, ele não brinca, nem ele sorri mais, ele está morto, totalmente indiferente àquilo que está ao seu redor. Quando Paulo vai falar que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, é essa imagem que Paulo evoca sobre a nossa natureza espiritual diante de Deus. Nós estamos, por natureza, mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, totalmente indiferentes, incapazes de reagir ao amor e à graça de Deus, totalmente incapazes de, por nós mesmos, nos achegarmos a Deus. É isso que significa dizer que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós não somos capazes de bem algum diante de Deus. Alguns vão dizer que o homem é como alguém que está no UTI, quase morrendo, quase desfalecendo, e que precisa de um remédio para o seu pecado. E tudo que ele tem que fazer é abrir a boca para que, abrindo a boca, o médico possa ir lá e colocar o remédio que vai lhe salvar. Mas essa não é a imagem bíblica da nossa salvação. A imagem não é de alguém que está numa UTI, respirando ainda, quase morrendo. A imagem é de alguém que está totalmente morto, insensível e incapaz de reagir ao bem que vem de Deus, que não é capaz de por si mesmo de buscar a Deus, de se arrepender, de clamar por salvação. O homem que está morto está totalmente incapaz de fazer qualquer coisa que lhe direcione à salvação. Essa doutrina de Pelágio foi rejeitada pela igreja, definida como heresia. E o que é que significa? Por que apontamos isso? Porque o que a igreja católica vai adotar é um semi-pelagianismo, como dissemos. É a ideia, a doutrina segundo a qual o homem coopera de algum modo para a sua salvação. É como se Deus agisse com a sua graça, mas o homem de algum modo fizesse alguma coisa para cooperar com a sua salvação. Daí se dizer que o que a Igreja Católica ensina é um tipo de sinergismo. E o que é isso, sinergismo? É uma palavra que indica que duas forças operam conjuntamente. De um lado, a graça de Deus opera, junto com o mérito humano, e essas duas forças conduziriam à salvação.
Então, segundo os ensinos da Igreja Católica, que eram ensinados na época dos reformadores e ainda hoje, o homem cooperava de algum modo nesse sinergismo, onde duas forças operam para a sua salvação. Esse semi-pelagianismo, onde o homem coopera de algum modo para obter a salvação de Deus. Contra esses ensinos que podem ser confrontados a partir da Escritura, foi contra esses ensinos que os reformadores disseram: não, nada disso. A salvação é fruto somente da graça, sola gratia. Somente a graça é a única fonte, é a única causa da nossa salvação. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados, ele não tem obras para oferecer diante de Deus. Ele não tem nenhum mérito, não há nada que ele possa fazer para obter a salvação de Deus. Por isso, a salvação que é comunicada ao homem é fruto somente da graça de Deus. É um dom gratuito. É algo que não merecíamos, mas é algo que Deus nos dá. É algo que Deus nos dá mesmo sem merecermos. É somente pela graça, pelo dom gratuito recebido de Deus. Amém, meus irmãos? Então, no nosso ponto 4.3, o que diz a Escritura? Por que podemos afirmar isso? Por que os reformadores levantaram essa bandeira e por que nós podemos, igualmente ainda hoje, defender a mesma bandeira? Que a salvação é somente pela graça. Porque é uma verdade que, mais uma vez, extraímos da Escritura. Se a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática, então o que a Escritura tem a nos dizer sobre a nossa salvação e sobre a causa da nossa salvação é aquilo que deve ser defendido. E o que a Escritura revela é que estamos de mãos vazias diante de Deus. Nós nos achegamos a Deus sem nada a oferecer a Ele, pelo qual Ele possa nos achar dignos. Nós nos achegamos a Deus sem nenhum bem em nós mesmos, sem nenhum mérito, sem nada de bom. Vamos ver? Você pode acompanhar o texto aí também, o texto da Escritura, no nosso slide, no tópico 4.3. Primeiro texto, Efésios 2, versículos do 8 a 10. O que é que diz a Escritura? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O texto é muito claro, irmãos. É pela graça que somos salvos. Essa é a causa da nossa salvação. É a graça que vem comunicada a nós por meio da fé. E o Paulo diz mais, e isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus. E o que é um dom, irmãos? É algo que recebemos sem merecer. É algo gratuito, é um presente recebido sem merecimento. E ele explica ainda mais. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obras, para que não haja glória nenhuma humana nisso. Outro texto, Romanos capítulo 5, versículo 12, que contrasta fortemente com aquela falsa doutrina de Pelágio que falamos. O texto diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto revela a nossa natureza herdada por causa do pecado de Adão, essa natureza que nos conduz à morte por causa do nosso pecado. Porque Adão pecou, Adão como representante da natureza humana, porque ele pecou, todos nós pecamos em Adão, por causa do pecado de Adão, como nosso representante. E a morte que passou a existir no mundo, a morte que entrou no mundo por causa do pecado, como Paulo diz, essa morte passou a todos os homens. Por isso, todos somos contados e somos pecadores por causa dessa natureza herdada. Próximo texto, Tito, capítulo 3. Paulo escreve a Tito, dizendo: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, que não foi pelas obras de justiça, mas pelo amor e benignidade de Deus que nos salvou, por causa da sua misericórdia. E ele continua, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pelo quê? Pela sua graça, somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mais uma vez, a ideia de obras de justiça sendo confrontada pela graça e a certeza de que não foi por obras de justiça que fomos lavados por Deus, mas sim somente pela graça que fomos justificados por Deus. O texto também é claro. João capítulo 6, versículo 44, João escreve, ninguém pode vir a mim, e aqui o relato do que Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está querendo ensinar? Que ninguém pode ir até Ele, que ninguém pode ir até Deus por seus méritos, por suas próprias forças. Mas todo aquele que vai a Jesus, que vai até Deus, é porque o Pai o enviou. É porque primeiro foi o Pai que encaminhou, que destinou esse para a salvação. Por isso ninguém pode ir por si mesmo. Ninguém pode tomar atitude. Um morto não sai de um caixão, não se levanta e vai andando sozinho. A menos que Deus opere nesse que estava morto, trazendo a vida e fazendo com que esse responda a esse amor gracioso, indo em direção a ele, o homem não pode fazer isso por si mesmo. O homem não tem méritos a oferecer. O homem está morto e de mãos vazias diante de Deus. E o texto de Romanos é muito claro quanto a isso. Romanos 5, capítulo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Novamente, a graça e o dom que operam por meio de Cristo. Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo quê? Pela sua graça. Como é que foi a justificação? Foi de forma gratuita. E qual foi a causa da justificação? A graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz ainda, Romanos 11, 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha novamente a ideia de graça oposta à ideia de obras. Se é graça, e a Bíblia diz claramente que foi obra da graça, não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, já não seria graça. Se fosse por algum merecimento, já não seria de graça a nossa salvação. Se a gente precisa pagar, mesmo que seja 20 centavos por alguma coisa, então esse pagamento já não é graça, porque implica o pagamento de alguma coisa. Mas como lemos, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. E se é graça, não há participação de obras. Do contrário, a graça já não é graça. E Efésios capítulo 1, versículo 5, um louvor à graça de Deus. Porque Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o quê? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu como gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o que? A riqueza da sua graça. Mais uma vez, a glória da graça de Deus sendo evidenciada na salvação dos pecadores. E por fim, Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer anular a graça de Deus? É dizer que a justiça é mediante a lei, que a justiça é obtida pelo cumprimento da lei, pelas obras. Porque se você diz que a nossa salvação é obtida por meio dessa justiça, por meio dessas obras, dessa obediência à lei, Paulo está dizendo, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Porque Cristo morreria se nós, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, fôssemos capazes de obter a salvação. Não. Cristo morreu para comunicar a graça de Deus. Por isso Paulo prega e não anula a graça de Deus. Amém, meus irmãos? O último tópico sobre sola graça, mais um alerta.
os alertas da graça. E a verdade é que a salvação nos é concedida pela graça, mas ela não foi de graça. A graça opera a mudança de nossa natureza, nos levando a abandonar uma vida de pecado. Alguns vão dizer, se é somente pela graça, se eu não preciso fazer qualquer coisa para ser salvo, então vamos viver de qualquer maneira. Se é pela graça, se não é nenhum merecimento, então quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, viver em pecado, não quero saber de uma vida de santidade, vou fazer o que me der na telha, vamos curtir a vida adoidado, porque na final de contas é graça. Então vamos fazer qualquer coisa. Será que é isso que significa a graça? Claro que não, né, meus irmãos? A Bíblia revela que a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou um alto preço, e esse preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Por isso a graça exige uma resposta, e essa resposta é por amor a Deus. Nós não buscamos o obedecer para sermos salvos por Ele. Nós buscamos obedecê-lo porque fomos salvos pela graça. É isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por isso, o alerta da graça, irmãos, é que você não receba em vão essa graça. Não ache que é brincadeira o preço que foi pago por meio de Jesus. Não se apegue, nem considere essa graça barata. Essa graça custou um alto preço que foi vertido por meio do sacrifício de Jesus. Por isso ela exige essa mudança, essa busca pela vontade de Deus, em gratidão, em agradecimento por aquilo que Ele fez em nosso favor de modo gratuito. Pois bem, irmãos, somente a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática, somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, somente a graça é a única causa eficiente de nossa salvação. E agora o nosso quarto sola fide, somente a fé é a única causa de justificação do homem. Somente a fé. O que é que significava isso? Essa bandeira que foi levantada pelos reformadores. Nós terminamos o terceiro sola com um impasse. E o que foi que dissemos? Que o homem, por natureza, é incapaz de oferecer qualquer bem diante de Deus. O homem que está morto em seus delitos e pecados é alcançado somente pela graça de Deus para a sua salvação. Ele não tem nenhum bem em si mesmo. Isso é um impasse porque como é que esse homem pode então, incapaz de por si mesmo oferecer qualquer bem, como é que esse homem pode ser declarado justo diante de Deus? Se o homem está totalmente corrompido, depravado por natureza, rebelde diante de Deus, totalmente incapaz de se achegar diante de Deus e sem nenhum mérito a oferecer diante de Deus, como é que esse homem então pode alcançar a justiça necessária diante de Deus? Como é que um Deus santo pode se relacionar com um pecador miserável? Como é que um Deus santo pode ter comunhão com alguém que foi achado como injusto, como miserável? Como é que um Deus santo pode tolerar o pecado? O nosso primeiro ponto é apontar justamente essa necessidade universal e desesperada de justificação. É reconhecer isso, que o homem está fadado ao fracasso. Por sua própria natureza pecaminosa, ele é repugnante diante de Deus. Ele não quer a Deus, ele não busca a Deus e ele se rebela contra Deus. O primeiro passo, então, é reconhecer essa necessidade que todo homem, que toda pessoa nascida nessa terra, essa necessidade que o homem tem de ser justificado por Deus. Porque a menos que isso aconteça, ele estará condenado, ele estará fadado ao fracasso e caminhará para o inferno.
Então é necessário que haja a justificação do pecador. É necessário que Deus, para que se relacione com o pecador, justifique esse pecador do seu pecado. E o que investigaremos é com que base Deus faz isso. Segundo o texto de Romanos capítulo 3, versículo 10, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha a natureza humana. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão desesperadamente necessitados dessa declaração de justiça diante de Deus. Para que um Deus santo se relacione com o pecador, é necessário que esse pecador seja perdoado, seja justificado pelo próprio Deus. Como é que Deus faz isso? É isso que procuraremos investigar. No nosso segundo ponto, o que é que dizia a Igreja Católica Romana, então? Como estamos investigando, qual foi o contexto que fez com que essa bandeira, somente a fé, como única causa de justificação do homem, fosse levantada? A Igreja Católica aponta para o seu próprio sistema de salvação, baseado na mediação da Igreja e nos méritos do homem. O homem precisava recorrer à graça que a Igreja tinha para oferecer, leia-se vender, por meio das indulgências, das prescrição de penitências, etc. Como vimos ao falar sobre a graça de Deus, a Igreja Católica pregava uma salvação que era semi-pelagiana, sinergística. Lembra? Acabamos de falar. Seria uma salvação que se operava em duas forças atuando conjuntamente. A graça de Deus de um lado e a participação do mérito e da obra humana de outro lado. A Igreja Católica dizia que essa justificação do pecador ocorreria com base nessas duas forças, na graça de Deus e no mérito e na ação do homem. Quer um exemplo que ilustra bem isso? É a doutrina das indulgências, pregada pela Igreja Católica, que deu causa ao movimento de reforma protestante em grande medida, como falamos no nosso primeiro módulo. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses, ele estava se levantando contra o sistema de indulgências da Igreja Católica, mas é uma doutrina que ainda hoje é ensinada e praticada pela Igreja e que revela esse ensino de uma salvação, de uma justificação que ocorre com base nos méritos do homem e com base na intermediação da Igreja. Por quê? O que é que vai dizer a Igreja Católica? Que quando o homem peca, há dois tipos de penas que são impostas sobre esse pecado. Uma pena eterna e uma pena temporal. Essa pena eterna seria perdoada pela graça de Deus na confissão, no sacramento da confissão, quando a pessoa se arrepende. Mas essa pena eterna, ela ainda restaria dessa pena uma pena temporal, que precisaria ser purgada, ser eliminada pelo homem, que precisaria ser paga pelo homem. Daí a Igreja Católica dizer que esse homem precisaria purgar essa pena ou no purgatório, depois da morte, ou em vida. E como é que ele faria isso em vida? Por meio de atos de indulgências, por meio das penitências que eram administradas pela Igreja. O que é que significa? Tentando deixar isso bem simples. O homem, quando peca, ele se arrepende, Deus perdoa ele dessa pena eterna, mas o homem precisaria fazer alguma coisa para pagar resquícios dessa pena, que a Igreja Católica chama de penas temporais, que seriam as consequências do pecado. Por isso, quando o homem pecava, ele se arrependia diante de Deus, mas ele ia até a igreja, e a igreja, por meio do seu sacerdote, estipulava alguns atos de indulgência que essa pessoa precisaria fazer para o quê? Para pagar o preço do seu pecado, para pagar pelo seu pecado. É por isso que ele ia a indulgência seria esse meio de graça distribuído pela igreja para ajudar o homem a pagar pelo seu pecado. E o que é que ele faria? Faria orações,
Seria ele a visitar lugares santos, ele é ensinado a suportar o sofrimento com paciência, a praticar boas obras, a dar esmolas ou a fazer alguma obra de caridade. A indulgência era esse meio que seria administrado pela igreja, pelo qual a igreja comunica essa graça dos santos, de Maria, e comunicaria essa graça ao homem por meio desses atos de indulgência, de penitência. E aí o homem, nesse sentido, faz alguma coisa para pagar o preço pelo seu pecado. Olha só como isso contraria a ideia de somente a graça, como falamos, e contraria a ideia da justificação somente pela fé. Segundo esse sistema de doutrina da Igreja Católica, o homem faz alguma coisa, o homem participa para pagar o preço pelo pecado. Por isso dissemos dessa ação que ocorre em duas forças. Deus perdoa, mas o homem também faz alguma coisa para pagar o preço do seu pecado. É isso que a Igreja Católica ensinava, em resumo, né? A ideia é sempre de fazer alguma coisa para compensar o pecado que você cometeu. É de praticar alguma boa obra, oração, penitência, caridade, visitar lugares santos, para pagar alguma coisa de um pecado que você cometeu. O homem participa pagando de algum modo o preço pelo seu pecado. Esse foi o contexto que fizeram os reformadores voltarem para a Escritura e condenar esses ensinos errados, apontando que a salvação, esse pagamento do preço, foi feito por Jesus e foi feito sem nenhum merecimento nosso, mas foi somente pela graça. E o meio que essa justificação ocorre não é por meio de obras, não é por meio de qualquer sacramento da igreja, nem por meio de qualquer intermediação da igreja, nem por meio de qualquer bem praticado pelo homem, mas é somente pela fé, ou sola fide. E o nosso terceiro ponto é a natureza da justificação. O que é que significa ser justificado diante de Deus? Você pode acompanhar no nosso slide. Justificação é um termo jurídico inerente ao tribunal de Deus. É o ato judicial de Deus no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. A justificação envolve o perdão de pecados e a restauração do pecador ao favor divino. Justificar, irmãos, é um termo que se refere à sentença de absolvição. Ser justificado por Deus é ser declarado por Deus como absolvido de uma condenação. É declarar que uma pessoa está certa e é anunciar o perdão em termos legais sobre essa pessoa. É uma declaração que ocorre no tribunal de Deus, que considera um pecador que antes estava condenado ao pecado, que considera esse pecador agora como inocente, como livre da condenação do pecado. Quando Deus justifica alguém, é quando Deus olha para essa pessoa e declara que essa pessoa está livre, está justificada, está absolvida de uma condenação que pesava sobre aquela pessoa. Nós vimos a necessidade que o homem tem dessa justificação. Nós vimos como o ensinamento da Igreja Católica naquela época e ainda hoje desvirtua o ensino bíblico, apontando para uma participação do homem a fim de pagar o preço de algum modo por essa condenação. Nós vimos o que significa essa condenação, essa justificação, melhor dizendo, o que significa ser declarado justificado. E a pergunta que importa realmente nesse ponto, e é isso que eu gostaria de que ficasse claro nas nossas mentes, é o meio. Qual é o meio pelo qual Deus declara essa justificação na vida do seu povo? Um povo que precisa dessa justificação, um povo que precisa desesperadamente ser justificado, pecadores miseráveis que precisam ser justificados. Qual é o meio que Deus usa para declarar esse pecador como justo, como alguém justo? É o nosso quarto ponto. O meio de justificação é somente a fé. Essa é a essência dessa bandeira levantada pelos reformadores, irmãos. É isso que precisa estar claro em nossa mente. Somente a fé é o único meio pelo qual Deus declara o pecador como justificado, como absolvido, como livre dessa condenação. É isso que diz o nosso slide no nosso tópico 4. A fé é o único e exclusivo meio pelo qual a justiça de Deus é comunicada
ao homem. Segundo os reformadores, o homem nada pode e nada tem para oferecer a Deus. A única coisa que lhe cabe fazer é aceitar o dom da salvação pela fé quando esta lhe é concedida. É por isso que é importante tratar essas duas doutrinas juntas. Porque, como vimos, o homem não tem nenhum bem a oferecer diante de Deus. O homem não tem nada a oferecer diante de Deus. E a sua salvação ele não pode ser declarado como justificado por meio das suas obras se ele não tem nada a oferecer. Mas ele nada tem a fazer, senão receber pela graça, por meio da fé, essa revelação, essa declaração de justiça diante de Deus. É somente pela fé em Cristo, é somente pela fé na pessoa de Jesus que o homem é declarado como justo diante de Deus. É isso que significa somente a fé. Segundo o texto de Romanos capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Como é comunicada a justiça de Deus? É pela fé, é sobre todos aqueles que creem. E o que é fé, irmãos? Fé, biblicamente falando, é o ato de confiar, de repousar a sua segurança e a sua confiança sobre alguma coisa. E a fé no Novo Testamento se refere à fé em Jesus. É o ato de confiar na obra e na salvação de Jesus, como Paulo diz em Romanos 3. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Qual é o meio pelo qual Deus declara um pecador justificado, perdoado e absolvido da condenação do pecado? É somente pela fé em Jesus Cristo. Não é pela fé mais alguma obra, não é pelas nossas boas obras, não é pela nossa religiosidade, não é pelos méritos, é somente e exclusivamente pela fé em Jesus. Alguém é declarado como justificado diante de Deus quando deposita fé em Jesus e confia na obra, na redenção, na salvação por causa de Jesus Cristo. Alguém é justificado quando tem fé e deposita fé em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Esse ensino, toda a Bíblia aponta para essa justificação pela fé. Desde o Antigo Testamento, por exemplo, quando o sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando as pessoas sacrificavam algum animal para perdão de seus pecados, eles estavam apontando para uma fé no sacrifício futuro e perfeito que seria feito pelo Cordeiro de Deus que tirava o pecado de todo mundo. Desde o Antigo Testamento, as pessoas eram justificadas pela fé. O próprio Jesus ensinou que a salvação vem por meio da fé, quando ele disse a diversos seus seguidores: a tua fé te salvou. Os escritos de Paulo e dos apóstolos, todo o Novo Testamento aponta para essa fé na pessoa, na obra, na redenção que há em Jesus Cristo. A fé, então, é o único meio pelo qual Deus declara o pecador justificado, perdoado e absolvido de seus pecados. Amém, meus irmãos? É isso que significa significa o único meio de nossa justificação, que é a fé em Jesus Cristo. É o único e exclusivo meio de nossa justificação. E qual é então o fundamento da nossa justificação? É o nosso quinto ponto. O fundamento da nossa justificação é a vida perfeita e morte de Jesus Cristo. Pode acompanhar no nosso slide. Deus justifica pecadores com base na perfeita vida e morte sacrificial de Jesus. Dizer que Jesus viveu uma vida perfeita é afirmar que ele guardou a lei de Deus em toda a sua perfeição, sem jamais cometer a mínima transgressão. Por exemplo, como Pedro diz na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
por ter vivido uma vida perfeita, Jesus foi apresentado como sacrifício perfeito por nós. A sua morte substitutiva significou o pagamento do preço por causa dos nossos pecados. Na justificação, então, ocorre uma via de mão dupla. E essa justificação ocorre com base, com fundamento na vida perfeita de Jesus e na morte de Jesus. Na justificação ocorre essa via de mão dupla. Essa vida perfeita de Jesus é computada em nossa conta, é contado em nosso lugar. Como Pedro diz, Jesus viveu e não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. Jesus viveu de modo totalmente perfeito e cumpriu todos os requisitos em nosso lugar. Portanto, quando pela fé nós somos justificados por Deus com base nessa vida e perfeição de Jesus, esse mérito de Jesus é computado em nossa conta. Quando alguém, um pecador, deposita fé e confia na obra e no mérito de Jesus, esse mérito que Jesus tem por ter cumprido toda a lei de Deus e por ter vivido de modo perfeito é computado em sua conta. Essa é a primeira via da justificação. Mas a segunda via é que, por ser encontrado como alguém que viveu de modo perfeito, Jesus foi o nosso sacrifício perfeito. Foi sacrificado por Deus em nosso lugar. De tal modo que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, a sua morte significou o pagamento do preço que eu e você e todo o povo de Deus tinha que pagar. A morte de Jesus significou o pagamento desse preço. Por isso que dissemos que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus, que viveu de modo perfeito, de modo a cumprir toda a lei de Deus, ele que foi achado como sacrifício perfeito, ele foi entregue e padeceu e foi crucificado, pagando o preço no nosso lugar. Nessa segunda via, todos os nossos pecados, todos os pecados de todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares, foram creditados na conta de Jesus. Caíram sobre Jesus. E por isso ele foi reputado como pecador. Ele foi considerado como pecador. E por isso a ira de Deus caiu sobre ele. É isso que ocorre na justificação, essa via de mão dupla. A justiça de Cristo é creditada em nossa conta e os nossos pecados foram pagos na pessoa de Jesus. Aquele que confia em Jesus, que pela fé se achega a Jesus, que deposita nele e em sua obra a confiança, ele é justificado nesse sentido. De modo que quando Deus olha para ele, ele vê a justiça e a perfeição da obra de Jesus. E os seus pecados que foram pagos por Jesus, que caíram sobre Jesus quando Jesus foi então crucificado. A ira de Deus estava caindo sobre ele, sobre o pecado de todo o seu povo, de toda a sua época, de todas as épocas, de todos os lugares. Esse é o fundamento da justificação. A vida perfeita de Jesus, que foi contada em nossa conta, e a sua morte sacrificial, pela qual o preço do pecado foi pago. E Deus assim derramou a sua ira, não sobre nós, mas sobre o seu Filho bendito. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a crucificação de Jesus revela tanto a justiça como o amor de Deus. A justiça porque Deus perdoou o pecador, mas não deixou impune o pecado. Ele julgou e condenou o pecado. Mas revela também o seu amor, porque essa ira e essa justiça não caiu sobre nós que merecíamos, mas caiu sobre Jesus. Assim, Deus fez com que sua santa e justa ira caísse sobre si mesmo, na pessoa de Cristo, livrando o amor do seu povo escolhido. Deus, na cruz de Cristo, revela sua justiça e seu amor. Justiça porque não deixou impune o pecado, mas o seu amor porque fez com que a sua ira e condenação recaísse sobre Jesus e não sobre nós. Por isso ele nos amou, porque ele entregou seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Que Senhor glorioso nós temos. Amém, meus irmãos.
nós gostaríamos de concluir aqui sugerindo algumas aplicações práticas para a nossa vida, com base nessas duas doutrinas que estudamos: somente a graça, somente a fé. Primeira implicação, irmãos, para a nossa vida é a humilhação. É a humilhação. Como nós vemos, por natureza, irmãos, nós não temos nada a oferecer diante de Deus. A salvação não é pelas nossas obras. Nós somos salvos a despeito das nossas obras. Nós não oferecemos nada de bom por nós mesmos. Nós não temos qualquer mérito diante de Deus. Ninguém vai chegar no céu, bater a porta, dar-lhe uma pisada e dizer: eu mereço estar aqui. Não. Como vimos, essa foi uma obra da graça. A graça que encontrou pecadores miseráveis, mortos em seus delitos e pecados, que nada tinham para oferecer diante de Deus. Isso nos humilha porque nos faz reconhecer a nossa verdadeira natureza. E a implicação é: será que nós merecemos tantas bênçãos especiais como achamos que merecemos? Será que somos dignos dos louvores e dos aplausos que tanto anelamos, que tanto desejamos? Será que a gente merece estar no centro de todas as coisas como a gente acha que a gente merece? Será que a gente realmente merece toda essa pompa e glamour e aplausos que o nosso coração deseja? Não, irmãos. A doutrina da justificação pela graça e somente pela graça nos humilha, porque nos faz ver que a salvação não vem de nós. É algo dado por Deus, sem qualquer participação nossa, mas somente pela graça dele. Portanto, a gente não pode ser soberbo, a gente não pode ser orgulhoso, a gente não pode se achar melhor que ninguém. Nós somos miseráveis, que carecem dessa graça e que não tem nada a oferecer por si mesmos. Em segundo lugar, eu penso que uma implicação para a nossa vida, irmãos, é o descanso. Como vimos, a doutrina da Igreja Católica e qualquer doutrina que afronte a doutrina da salvação pela graça e da justificação pela fé é uma doutrina que impõe um comportamento para que alguém seja salvo. É a doutrina que diz que você precisa fazer alguma coisa para obter o perdão de algum pecado que você cometeu. Isso você vê na maioria das religiões e vê, como nós dissemos, na doutrina da Igreja Católica, que sempre prega que você deve fazer alguma coisa para pagar o preço do seu pecado, que sempre você está em débito e precisa pagar o preço do seu pecado para fazer alguma coisa. Nesse sentido, Tim Keller vai dizer no seu livro O Ego Transformado que qualquer doutrina contrária ao cristianismo vai dizer que o comportamento é que vai definir um veredito sobre sua vida. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer boas obras, se você atingir padrões elevados, então você vai receber o veredito e vai ser perdoado e justificado. Mas a doutrina da justificação pela graça por meio da fé diz que nós já temos o veredito. E esse veredito de justificação, de perdão e de justiça é que determina o nosso comportamento. Não é aquilo que fazemos, não é qualquer coisa que a gente venha realizar que vai nos fazer justos diante de Deus. Nós já temos esse veredito sobre nós. Qualquer um que já confiou em Jesus, que depositou nele a sua fé e a sua esperança, já foi declarado como justificado diante de Deus. Sem nada a fazer, ele já tem essa sentença. Você está livre, você foi perdoado, você foi absolvido. Isso implica descanso, irmãos. Porque parece que a gente acha que a gente sempre deve estar fazendo alguma coisa para obter o perdão de Deus, que a gente está em débito, que as nossas práticas religiosas, que o nosso serviço ou ministério é sempre desgastante, porque parece que é por meio dessas coisas que somos justificados ou que somos perdoados. Precisamos sempre fazer e obter aplausos e obter reconhecimento por algum modo, como se fosse isso o fundamento da nossa justificação. Mas essa doutrina nos lembra que nós já temos o veredito, que nós já fomos perdoados, que nós já fomos justificados somente pela fé. E isso, eu penso que seja um motivo de descanso.
É você parar, chegar no seu quarto, dobrar seu joelho e lembrar de quem você de fato é e já é. É mesmo diante das nossas incapacidades, dos momentos turbulentos de nossa vida, das nossas expectativas por realizações, é você lembrar que mesmo sem fazer qualquer coisa grandiosa, você já é justificado por Deus. Você já foi declarado inocente por causa de Jesus. Uma terceira implicação é uma resposta a essa graça. É como vimos, essa graça não foi uma graça barata. E não é o comportamento que determina o nosso veredito de absolvição. Mas esse veredito de justificação, de absolvição, é que vai determinar o nosso comportamento. E esse comportamento é uma resposta à graça de Deus. É a santidade. É a busca pela santidade. Agora, não mais para ser salvo. É fazer alguma coisa não para obter esse favor de Deus, mas é fazer e viver uma vida de santidade como resposta à graça de Deus. É reconhecer que a forma que Deus nos amou foi entregando seu próprio Filho em nosso lugar. E agora a forma de nós o amar em gratidão, em resposta, é entregar a nossa vida a Deus, totalmente a Deus. Portanto, uma implicação é reconhecer, irmãos, que somos chamados a uma vida de santidade, é uma resposta a essa graça, que não é uma graça barata, mas a vivermos para agradar e para louvar e para a glória de Deus, como uma resposta por aquilo que Ele já fez em nosso lugar. Em quarto lugar, irmãos, isso é uma doutrina que nos traz esperança. Reconhecermos que a graça não nos abandona. Deus nos amou e nos encontrou, mesmo nós sendo pecadores miseráveis como nós éramos. Nós, mesmo vivendo em meio ao pecado, escravos da carne, do mundo e do diabo. E Deus foi capaz de nos amar assim. Isso nos traz esperança nos momentos nos quais nós estamos fracos, em saber que se Deus nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, muito mais Ele continuará nos amando, mesmo se nos encontramos sujos hoje. Mesmo se estamos diante dos seus caminhos, Ele continua a nos amar. Essa graça não nos abandona. Essa graça que encontrou mortos e que reavivou mortos e que trouxe à vida aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, não os abandonará, mas os encontrará, os transformará. Isso nos dá esperança, irmãos, a abandonarmos a vida de pecado e os caminhos errados que porventura possamos ter tomado. Você que está ainda hoje sujo, talvez você esteja perdido dos caminhos do Senhor, talvez você esteja envolto em tantos pecados que parecem não ter fim. Você pode ter esperança nessa graça, a mesma graça que um dia te chamou. É poderosa e suficiente para libertá-lo hoje. Ele não te abandonou, Ele continua a amar e Ele quer transformar a sua vida ainda hoje. E por fim, irmãos, isso nos leva ao louvor e à adoração, a bendizer ao Senhor por tamanha obra e adorá-lo pelo que Ele é. Que Deus, irmãos, há como nós, que salva pela graça sem nenhum merecimento, somente por meio da fé naquilo que Ele mesmo fez em nosso lugar. Ele mesmo, na pessoa de Cristo, foi a oferta para si mesmo. Ele que se ofertou como sacrifício perfeito para pagar o preço que eu e você merecíamos ter pago. Ele que assumiu sobre si mesmo a condenação por causa do meu e do seu pecado. Que Deus há como esse, irmãos, que salva pela graça. Isso é motivo de louvarmos o seu nome, de o adorá-lo. E reconhecemos tamanha graça, tamanha glória do nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Nós encerraremos por aqui essa lição. Espero que tenha sido proveitoso de algum modo para a sua vida, que sirva para a edificação da igreja. Rogamos a Deus que fortaleça esses nossos estudos. Nos colocamos à disposição para ajudar os amados irmãos de qualquer maneira que nos for possível. Se tiver ficado alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, por favor, entre em contato conosco. Nós estaremos à disposição para ajudar e tirar qualquer dúvida possível.
Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.